Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Mecânica Sem Mistérios, tá? Hoje nós vamos falar aqui de partida frio dos anos 80 e 90. Pois é. O meu grande amigo Júnior Biava fez uma live semana passada sobre a evolução dos sistemas de partida frio, né? Desde o tanquinho até chegar hoje nós temos os sistemas Flex Start com bicos aquecidos, tudo, né? Que não se utiliza mais no tanque do reservatório, do bujãozinho. E eu vou falar para vocês hoje que recursos que as montadoras usavam nos anos 80 e 90 para amenizar esse problema do álcool, né? Esse problema de não pegar de manhã, não pegar com uma temperatura mais fria ou ser difícil de pegar, né? E eu tô aqui com um Cadete 89. Hoje esse motor, né, embora o motor seja o original dele, o sistema de injeção não é, o sistema de alimentação não é mais. Hoje ele é um carro carburado, hoje ele é um carro injetado, multiponto semi-sequencial, com o som da lambda, tudo, um sistema programável, mas ele já foi carburado um dia. Ele tinha um Browsol 2E a álcool original, tá? Ele se manteve original, e a GM aqui aplicava alguns recursos para auxiliar na partida e na condução a frio, né? E um dos recursos, obviamente, era o tanquinho de partida frio para ele funcionar, né? Então nós tínhamos aqui um sistema onde tinha uma eletrobomba com uma solenoide de corte e aqui as mangueiras, ó. Ele recebe combustível por essa e injeta aqui no motor, entra aqui, ó, tá? Coloquei até um Y que aqui junta com o vacuômetro do painel e ele injeta aqui no coletor. Era só isso? Não, gente, ele tinha mais um recurso. O coletor desse carro, quando ele era carburado, o carburador ficava aqui no meio e ele tinha embaixo uma resistência elétrica. Ela era comandada por esse relé aqui, ó. Essa resistência, ela aquecia a base do coletor para quê? Para que no funcionamento a frio o carro conseguisse ter uma dirigibilidade satisfatória, né? Ou assim, você conseguisse dirigir o carro, né? Ele falhava um pouco, dava excesso, lógico, conciliado ao afogador, isso minimizava, né? Mas isso é um dos recursos que também ajudava ele a poder desenvolver. Por quê? Porque o álcool frio caía no coletor de alumínio frio e o que era gás condensava. Então essa resistência embaixo ela fazia com que o álcool mantivesse na condição de vaporização. E tinha um terceiro recurso que a GM usava também, que era o que? Se vocês verem aqui no cavalete de água, ó, vou tentar mostrar aqui, eu não vou conseguir. Tem aquele tubo lá embaixo lá, o tubinho até que tá com vazamentinho, depois eu preciso corrigir. Aquele tubo, ele alimentava o que? O coletor de admissão. Então tinham dois nipples aqui do cavalete da válvula, né? Fica aqui embaixo, né? Um ia pro coletor e outro ia pro tubo principal. Ele naquele tubo ali, ó. Esse tubo aqui, ó. O tubo principal. O sistema de arrefecimento da Chevrolet, do GM, no corpo da válvula aqui, são dois nipples. Um níppel vai circular água só depois que a válvula abre. O outro níppel já circula água internamente no motor para fazer o aquecimento mais rápido. Então assim, a água começa a aquecer, fica circulando dentro dele, já conduzindo a temperatura por igual no motor. Depois ele vai começando a aquecer tudo e tal. E essa água passava por dentro do coletor. Então o coletor também ia aquecendo com a água do motor. Porque chegava um momento que esse relé aqui desligava. Ele era temporizado, ele ficava ali 3 minutos ligado, 3, 4 minutos. Em alguns casos ele é alimentado até por esse sensor aqui, ó, tá? Esse sensor aqui é o sensor de partida frio dele, tá? Desculpa, gente, desculpa. Esse aqui é o do painel. Partida frio eu tive que pôr o negativo aqui, por quê? Porque eu não tive espaço para colocar ele aqui ainda. Eu vou tentar adaptar ele aqui. Ele é um sensor que leva, ele conduz, ele é um interruptor térmico, né? E a resistência dele aumenta conforme o carro esquenta. Então quando ele esquenta, ele corta o negativo. Então eu tive que deixar ele negativado aqui, porque senão o sistema ia funcionar automaticamente, né? E ia ficar encharcando o motor, tudo. Eu tive que fazer essa provisória, mas eu ainda vou arrumar um lugar para pôr. Porque o sensor original do Cadete é aqui, ó. Só que esse cabeçote é um cabeçote roletado e eu não quis mexer naquela peça. Então eu mudei para cá.
Então aqui eu tenho painel e sensor de temperatura da injeção. Aí funciona normalmente, o painel normal, porque aqui é a área que funciona antes da válvula. A válvula está daqui para cá, então eu coloquei aqui. E o coletor esquentava e o relé desligava quando o motor chegava a uma certa temperatura. Por quê? Porque aquela resistência consumia muita eletricidade, então consumia muita energia, isso pesava no sistema de carga. E o motor em temperatura de trabalho, ele mantinha o aquecimento do coletor, né? E se por acaso, né, alguém acidental, por acaso não, né? O sistema não deveria funcionar, mas às vezes funcionava, tá? Aquele sensor às vezes dava um problema e às vezes acabava funcionando, que é o que eu vou explicar agora na próxima parte do vídeo. Esse sistema que a GM implantou, ele tinha uma falha no sensor. É um sensor parecido com esse daqui, ó. E essa falha fazia com que entre 13 e 14 graus ali 13 e 15 graus, o sistema desabilitava a partida frio. Porém, muitas vezes, dependendo assim da condição de o carro tava, o motor não pegava. Por quê? Porque o álcool estava frio para vaporizar e o sistema não habilitava porque havia um erro de paralaxe no sensor. O que é um erro de paralaxe? É uma falha na calibração dele, na medição dele, que está informando uma coisa que realmente não está. Então o que acontecia? Ele informava pro relé temporizador que fica lá dentro da caixa de fusíveis que o carro estava quente. E o carro que estava assim, estava com temperatura o suficiente para pegar sem o álcool. E os motores faziam o que não pegavam. E as pessoas seguravam na partida, e acabava descarregando a bateria, danificando o motor de arranque. Aí, qual era o recurso que era utilizado? Muitos autoelétricos iam lá e colocavam aquele botãozinho. Esse aqui foi colocado. Quando eu peguei esse carro, quando eu comprei ele, eu restabeleci o sistema original quando ele era carburado, mas ele tem o botãozinho lá colocado no painel e não está funcionando. Aquele botãozinho ele fornece um negativo para o relé e o relé aciona. Ele fornece um pino de sinal do relé. Ele é um relé temporizador, né? Esse relé você encontra facilmente. Para quem quiser até adaptar esses sistemas automáticos, você consegue comprar esse relé e instala. E é isso aí, pessoal. Então assim, nos anos 80 nós tínhamos diversos recursos para fazer com que o motor conseguisse uma dirigibilidade satisfatória, mesmo frio, porque o álcool era um combustível difícil de queimar. Então aqui nós não tínhamos monitoramentos eletrônicos, nós não tínhamos sensores, atuadores, módulos centrais. Nós tínhamos o que? Um motor com um distribuidor de ignição e um carburador, que é puramente mecânico. Então era usado de recursos para poder ajudar. Legal, pessoal? No próximo vídeo eu vou tentar explicar os sistemas que ajudavam o que? Na condução a frio. Ou seja, o carro pegou e nós vamos... Tem uns casos assim bem legais, bem interessantes, que é na Ford e na Volkswagen, que era a válvula termopneumática, e na Fiat a famosa EcoBox, né? Que vinha aqueles miris eletrônicos, tudo, que ajudava e tinha alguns controles de partida a frio e dirigibilidade a frio, tá? Só um detalhe curioso, o Cadete GSI e o Gol GTI, eu vou lembrar dos dois, porque os dois são os que mais lembram a gente a eletrônica. Saiu no 1.6 RMPI, saiu nos Cortes R3 muito pouco, e eles tinham um relé de partida a quente. Como é que funcionava? O sensor de temperatura é um sensor duplo. Era um sensor parecido com esse, mas ele informava a temperatura ao mesmo tempo para a central de injeção e ao mesmo tempo para a central de ignição, para o módulo EZK. E esse sensor, ele tinha uma ligação em paralelo com um resistor de 1,7K. Quando o motor estava frio, esse resistor, a energia não passava por esse resistor, a central recebia um sinal de temperatura fria. Quando o motor estava quente, esse resistor enganava a central, dizendo que o motor estava quente, e reduzia a injeção de combustível e reduzia o avanço de ignição para o motor fazer a partida a quente. Era um caso curioso, porque ele tinha um relé de partida a quente e não a frio, mas era o nosso sistema eletrônico. Tá bem, pessoal? Um abraço aí, fique com Deus.